Professor, podemos começar? Oi, professor, tudo bem? Boa noite. Oi, Thaís, tudo bem? Boa noite. Podemos começar? Podemos? À sua disposição. Maravilha. Bom, então, Me boa ouvem noite. bem? A imagem está boa? Ah, sim, maravilha. Então, bora. Então, boa noite a todos e todas. Esse é o professor Fabrício Bastos, ele vai fazer nossos encontros de hoje e da quarta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre o acordo de não persecução cível. Professor, eu queria agradecer pela disponibilidade de tempo, por dividir com a ESA Bahia um pouco do conhecimento do senhor, que é muito vasto. Estamos muito felizes, muito gratos com a participação do senhor nos nossos cursos, nos nossos eventos. Pessoal, o nosso funcionamento das aulas é sempre com o microfone desligado, para que não exista uma interferência dos ruídos das nossas casas, né, na aula do professor. Podem ir colocando as perguntas no chat, depois o professor reserva um tempo para fazer essa interlocução, para responder as dúvidas, para tirar as dúvidas dos colegas, somente para que a gente não perca a dinâmica da aula, tá bom? Vamos fazer assim então, professor? Ótimo, para mim está ótimo. Então, maravilha. Uma boa aula a todos e todas. Bom, boa noite a todos. Eu sou o professor Fabrício Bastos, sou promotor de justiça aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro e vou trabalhar com vocês hoje um tema que é bem novo, apesar das suas origens não serem tão novas assim, mas é um tema muito novo que adveio de uma alteração legislativa muito recente. E eu quero trabalhar com vocês cada um dos pontos que eu reputo que são relevantes, não só do ponto de vista meramente acadêmico, questões meramente conceituais, mas, e principalmente, questões que podem repercutir na prática. Mas é claro que antes de fazer isso eu quero agradecer especialmente a doutora Thaís pelo convite, pela confiança. Quero agradecer a ESA da Bahia, essa terra maravilhosa. Eu sou muito fã da Bahia, doutora Thaís. Eu sou assim, um grande apaixonado pela Bahia e quero voltar logo, quero que essa pandemia termine logo para que eu possa novamente visitar essa terra maravilhosa. E dentro da nossa dinâmica, eu quero que vocês fiquem bastante à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, intervenção. Fiquem à vontade que eu vou responder com o maior prazer. Espero que eu saiba responder todas as dúvidas, porque aqui eu vou fazer muitas provocações, muitas reflexões, e é claro, aqui a gente vai ter muito mais uma troca do que propriamente um monólogo. Então, como eu dizia anteriormente, essa temática do acordo de não persecução cível, ela não é propriamente nova. Ela é nova na legislação referente à improbidade administrativa. Só para que a gente possa trabalhar aqui a essência do Instituto, eu posso fazer um paralelo com uma medida despenalizadora do Juizado Especial Criminal, que é a transação penal. Quando o Ministério Público, por exemplo, celebra uma transação penal, ele faz um acordo de não persecução. Porque enquanto vigir o acordo da transação penal, não há que se falar em persecução. Só que é uma persecução da índole penal. Um outro exemplo, colaboração premiada. O Instituto da Colaboração Premiada, que já existe há alguns anos em nosso sistema jurídico, também traz em seu bojo um acordo de não persecução. Só que, notadamente, é um acordo também de não persecução de índole penal. E não posso aqui também deixar de trabalhar a resolução que trouxe o acordo de não persecução penal. Então, olha a premissa que eu quero trabalhar com vocês. Essa ideia de não persecução convencionada, essa ideia de não persecução negociada pelo Ministério Público não é propriamente uma novidade. A novidade em si é a sua previsão expressa na lei de improbidade administrativa. E foi muito interessante quando surgiu essa novidade, porque ela veio meio que mascarada, meio que disfarçada no pacote anticrime. E é uma
uma ideia clara que a gente fica quando a gente batiza a lei aqui no Brasil. Normalmente essa lei acaba pegando pelo nome de batismo. Mas quando você trabalha a ideia de pacote anticrime, você falsamente pressupõe que as alterações só vão atingir a seara criminal. Lê do engano. A Lei 13.964 de 2019 trouxe 2 alterações na Lei de Improbidade. Primeira alteração, no artigo 17, parágrafo 1º. E essa é uma alteração de grande relevo, já voltarei nela. A segunda alteração está no 17, parágrafo 10A, que é uma técnica legislativa que o nosso legislador gosta de usar, que é sempre colocar uma numeração que a gente chama de alfanumérica. Mas perceba um detalhe. Eu vou separar essas 2 questões, mas ambas as questões devem ser colocadas sob o mesmo palio, que é o palio da solução consensual na seara da improbidade. De um lado, a gente vai ter o chamado acordo de não persecução civil, e do outro lado, a gente vai ter a possibilidade da designação de audiência de conciliação e mediação na seara da improbidade administrativa. Pois bem, no que tange ao acordo de não persecução civil, há uma questão aqui subjacente que para mim, é fundamental para que a gente possa entender toda a evolução legislativa que versa sobre a improbidade. Posso trabalhar com a primeira fase ou etapa. A primeira fase ou etapa, ela começa logo quando entra em vigor a lei de improbidade. Na sua redação, no artigo 17, parágrafo 1º, havia uma vedação expressa. O legislador, de forma expressa, vedava acordo, conciliação e transação na seara da improbidade. Então, havia uma vedação completamente expressa. A doutrina trabalhava essa vedação de forma bem clara. Não há que se falar em solução consensual na seara da improbidade administrativa, na medida em que o próprio legislador vedou de forma expressa esta solução consensual. Apesar disso, apesar dessa vedação expressa, começou-se a construir uma tese segundo a qual o termo de ajustamento de conduta poderia também ser celebrado na seara da improbidade administrativa. Então, a doutrina já trabalhava com a possibilidade do Ministério Público celebrar um TAC na seara da improbidade. E aí surge uma questão subjacente importante. Mas o termo de ajustamento de conduta, e aí olha a guisa de curiosidade que interessante, o termo de ajustamento de conduta implicitamente tem um pacto de não persecução. Vou dar um exemplo aqui de quem está assistindo conosco. Vamos imaginar que eu celebro com a Zaira um termo de ajustamento de conduta, qualquer que seja a matéria. Por exemplo, a Zaira está sendo imputada como praticante de dano ambiental, poluidora. Eu celebro com a Zaira um termo de ajustamento de conduta, fixo com ela diversas condições referentes a modo, tempo, lugar. Ela assina comigo esse termo, estamos acordados. A Zaira vai praticar determinados atos para recompor esse dano ambiental que o MP afirmou ter ocorrido. Perceba um detalhe. A partir do momento que eu, Ministério Público, celebro com a Zaira esse termo de ajustamento de conduta, eu assumo com ela, sob pena de violar a boa-fé objetiva, eu assumo com ela a obrigação de não promover a demanda ambiental e colocá-la no polo passivo. Porque a partir do momento que eu faço um acordo com ela para a recomposição dos danos, de maneira subjacente, o que eu celebrei com a Zaira? Um acordo de não persecução. Olha, eu não vou promover a ação civil pública e colocá-la, Zaira, no polo passivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou celebrar com você um TAC.
Enquanto esse TAC vigir, eu não vou promover nenhuma ação. Então, essa ideia de que o TAC poderia ser celebrado na seara da improbidade já gerava polêmica. Mas espera aí, será que o Ministério Público poderia abrir mão dessa persecução cível na seara da improbidade? Será que, tal como ocorre lá no processo penal, aqui não seria indisponível essa pretensão? Essa discussão, ela sempre foi envolta por polêmicas, sempre foi. A doutrina sempre divergia sobre essa possibilidade. Veio dezembro de 2015, a medida provisória 703, em dezembro de 2015, percebo, a medida provisória 703 revogou de forma expressa o 17, parágrafo 1º da Lei de Probidade, que era justamente o artigo que vedava acordo, conciliação e transação. E aí surgiu um outro ponto. Bom, peraí. Agora a medida provisória falou que pode existir essa solução consensual. O problema foi, essa medida provisória caducou, salvo engano, em maio de 2016, ela caducou. Então, houve o retorno ao status quo. Ou seja, voltamos à velha discussão. Já que o 17, parágrafo 1º, não está mais revogado expressamente, poderíamos celebrar algum tipo de acordo na seara da improbidade? Essa voltou a ser a polêmica. E aí eu faço uma provocação, primeira provocação de hoje. Se nos ativermos a lei de mediação, em seu artigo 36, parágrafo 4º, então repito, se nos ativermos ao artigo 36, parágrafo 4º da lei de mediação, vamos perceber de forma simples que na lei de mediação já havia, e essa lei é de 2015, tá, percebam, já havia uma previsão sobre a possibilidade de ocorrer uma audiência de conciliação e mediação na seara da improbidade administrativa. Com base nessa linha de raciocínio, alguns autores já diziam o seguinte: não há mais divergência sobre o 17, parágrafo 1º. Porque esse artigo já foi revogado de forma tácita pela lei de mediação. Argumento de reforço. Basta analisarmos o artigo 174 do próprio Código de Processo Civil, que traz em seu bojo a possibilidade da administração pública participar de sessões de mediação. Então, dentro desse arcabouço, percebam que eu estou falando de uma evolução legislativa, mas percebam que a divergência sempre se manteve, mesmo seguindo a ideia de que já havia uma revogação tácita. Esse, senhores, é o segundo panorama histórico. Dezembro de 2019, veio o terceiro panorama. E aí, na minha visão, na minha leitura, claro, estou aberto aqui a críticas e a outras reflexões, mas em minha leitura, com o advento dessa nova redação do artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade, que trouxe expressamente a possibilidade do acordo de não persecução cível, não existe mais divergência. Essa divergência acabou. Não há mais que se discutir sobre a possibilidade ou não da solução consensual na seara da improbidade. Porque, repito, agora o legislador, de forma expressa, preconizou o chamado acordo de não persecução cível. Diante dessa novidade, já vão surgir alguns questionamentos. Questionamentos, inclusive, que os senhores podem ventilar na prática. Primeiro questionamento que vai surgir: esse acordo de não persecução cível que está previsto na Lei de Improbidade Administrativa
pode ser celebrado em outros casos envolvendo a tutela da coletividade? Razão da minha pergunta. Eu só posso celebrar acordo de não persecução civil para casos de improbidade administrativa? Ou eu posso, por exemplo, celebrar um acordo de não persecução civil na seara da tutela do consumidor, como o exemplo da Zaira, na tutela do meio ambiente, tutela do patrimônio histórico, cultural. Então, essa é uma questão interessante. Pode ter uma veia meramente acadêmica, mas não, ela tem uma repercussão prática. Vou usar aqui um outro exemplo. O Gustavo que está aí nos assistindo. O Gustavo, por exemplo, tem um cliente que o procura afirmando o seguinte: doutor Gustavo, eu tenho aqui uma investigação capitaneada pelo Ministério Público e eu sou investigado porque eu violei o patrimônio histórico e cultural. Eu sou proprietário de um bem tombado e o Ministério Público sustenta que eu não adequei a fachada desse meu imóvel aos padrões urbanísticos devidos. Beleza. Esse cliente fala para o doutor Gustavo o seguinte: doutor Gustavo, será que eu posso celebrar um acordo com o Ministério Público para que o Ministério Público não promova a ação? Ou seja, o doutor Gustavo vai chegar no MP e vai falar o seguinte: posso propor aqui a celebração de um acordo de não persecução civil? Se nos ativermos a uma visão restritiva do Instituto, a resposta vai ser negativa. Só seria possível esse acordo se, e somente se, houvesse a prática de um ato de improbidade. Mas eu posso ter uma visão um pouco mais sistêmica da coisa, uma visão um pouco mais ampliativa, e afirmar o seguinte: não, o acordo de não persecução civil pode ser celebrado para qualquer caso envolvendo a coletividade. Até porque, se olharmos o artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, nós vamos encontrar uma diretriz geral deveras importante. Qual seja, o Estado, e aí Estado lato sensu, deve sempre buscar, primeiro, a solução consensual dos litígios. Então, o doutor Gustavo buscaria o Ministério Público com base nesse artigo 3º, dizendo o seguinte: olha, MP, eu quero aqui celebrar um acordo de não persecução civil porque eu quero buscar uma solução consensual para esse litígio. Eu quero evitar que esse litígio ocorra. Então, na minha leitura, e aí, claro, novamente estou aberto aqui a críticas, na minha leitura, esse acordo de não persecução civil ele pode ser celebrado em qualquer hipótese envolvendo tutela da coletividade. Mais um questionamento que pode surgir, e aqui eu vou usar, por exemplo, a dona Joana Moraes, que também está aqui nos assistindo. A doutora Joana tem aí uma ação que já estava em curso quando entrou em vigor essa nova lei. Ou seja, ela tem um cliente que já era processado pelo Ministério Público por meio de uma ação civil pública. Entrou em vigor essa lei, permitindo o acordo de não persecução civil. Façamos aqui a reflexão. Poderia, doutora Joana, requerer, no bojo desse seu processo, que, repito, estava em curso quando a lei entrou em vigor, pode requerer a suspensão para a celebração desse acordo? Em outros termos, esse acordo de não persecução civil só se aplica aos processos futuros ou ele pode ser aplicado aos processos pendentes? Então essa é uma reflexão importante, porque vocês que tenham aí, que porventura tenham algum tipo de cliente que esteja no polo passivo de alguma ação coletiva, essa pode ser uma tese a ser ventilada. A ideia é simples.
O acordo de não persecução cível, como o próprio nome faz supor, ele envolve a pretensão judicial. Como ele envolve a pretensão judicial, nada impede que ele seja aplicado aos processos pendentes. Então, é uma lei que pode sim ser aplicada aos processos pendentes. Observando-se, claro, o artigo 14 do Código de Processo Civil. Ou seja, não pode trazer a revisão dos atos processuais que já foram praticados. Mas a doutora Joana pode sim sustentar a aplicação desse acordo. Ela pode pugnar pela suspensão para que ela celebre esse acordo com o Ministério Público. Não existe vedação para isso. E aí um terceiro problema que veio com esse pacote anticrime. Terceiro problema. O artigo 17, parágrafo 10A, que também trata, como eu falei no início, da solução consensual na seara da improbidade, esse artigo 17, parágrafo 10A, traz a ideia da audiência de conciliação e transação. Quem tiver com a lei aberta aí vai reparar que o legislador fixou um momento processual. Vejam, o réu só pode requerer isso até o momento da sua contestação. Se ficarmos presos à literalidade desse artigo, chegaríamos ao absurdo de sustentar que qualquer tipo de acordo, seja por meio de conciliação, seja por meio de mediação, qualquer tipo de acordo demandaria preclusão. Então imaginemos o seguinte: eu sou autor, e aqui como indivíduo, não como membro do MP, eu sou autor de uma ação e coloco a doutora Márcia Lima no polo passivo. E a doutora Márcia pensa assim: eu não vou pedir agora a audiência de conciliação e mediação, não. Eu vou querer visualizar primeiro qual é a tese do Fabrício, para só então depois pugnar por uma conciliação e mediação. E aí ela faz isso. Ela oferece a contestação, passou o prazo da contestação, ela vai, atravessa uma petição, requerendo a audiência de conciliação e mediação, ou requerendo a suspensão do feito para que ela obtenha um acordo comigo. Faz sentido para vocês o órgão jurisdicional indeferir o requerimento da doutora Márcia sob o argumento de que houve preclusão? A meu ver, não faz sentido. E eu posso aduzir aqui dois fundamentos básicos. Primeiro fundamento básico está no artigo 3º, parágrafo 2º do próprio Código de Processo Civil. Como eu falei para vocês, a diretriz geral do novo Código de Processo Civil é a busca da solução consensual dos litígios. Está lá claro. Então perceba, se é uma diretriz, buscar a solução consensual, não faz sentido incidir sobre ela preclusão. Segunda linha de argumentação que eu posso aduzir. A gente pode abrir no artigo 139 do CPC. Artigo 139 do CPC. A gente vai encontrar no artigo 139 os deveres do juiz. E aí percebam, salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, por favor, salvo engano, é o inciso 6, que preconiza que o juiz poderá a qualquer tempo buscar a solução consensual do litígio. Vai tentar a qualquer tempo conciliar as partes ou algo que o valha. Então, perceba, o juízo pode a qualquer tempo tentar conciliar as partes. Então não faz sentido fixar um termo final para que isso aconteça. Voltando ao meu exemplo inicial, aquele no qual a doutora Joana pugnava pela aplicação do acordo de não persecução em seu processo. Eu posso afirmar
com segurança que não existe vedação a priorística. Perceba, não existe vedação para o seu requerimento e para a obtenção. Agora, o órgão jurisdicional não pode impor à parte contrária a celebração de um acordo. Aí é uma outra questão. Mas esse ponto é um ponto interessante. Tudo bem? Mais uma questão importante aqui, que bate muito na prática. Vou usar como exemplo agora nosso digníssimo Dr. Murilo Silva. Dr. Murilo tem um cliente que é investigado pela prática de um ato de improbidade administrativa. É investigado por um ato de improbidade administrativa, ele teve acesso aos autos, olhou lá, viu que há sim uma investigação na qual o seu cliente figura como investigado, e ele busca o Ministério Público querendo celebrar um acordo de não persecução civil. O membro do Ministério Público, instado a se manifestar, recusa a celebração desse acordo. Vos pergunto, e aí é uma reflexão mesmo, vos pergunto, poderia o doutor Murilo objetar essa rejeição, afirmando que o seu cliente ostenta um direito subjetivo à celebração desse acordo? Então, olha que interessante. Será que vocês, na atuação prática, podem sustentar a tese de que vossos clientes ostentam direito subjetivo à celebração do acordo? Esse é um ponto que vai ser muito interessante no debate na jurisprudência. Eu vou aqui, claro, até porque é o meu papel hoje aqui, eu faço as provocações e as reflexões e vou tentar buscar uma fundamentação para que corrobore a minha sustentação. Na minha leitura, não existe esse direito subjetivo à celebração. Agora, isso não implica de forma alguma, a possibilidade, e eu falo isso como membro do MP, a possibilidade do membro do MP recusar de forma injustificada a celebração do acordo. Na minha leitura, caso o membro do MP não aqueça essa proposta de acordo, ele tem que fundamentar. E não é aquela fundamentação corriqueira que a gente vê. Não, uma fundamentação adequada e específica. Vai ter que justificar para o Dr. Murilo Silva por que, nesse caso concreto, não foi celebrado o acordo de não persecução. E a MP pode dizer o seguinte, olha, eu não vou celebrar o acordo com esse investigado porque ele já responde a uma outra ação de improbidade. Ou eu já fiz um acordo com ele em outro caso e ele não cumpriu. Então ele vai ter que justificar. Ou esse caso é um caso muito grave, não comporta esse tipo de acordo. Então ele vai ter que justificar, indicando a razão correta para essa recusa. Tudo bem? Então esse também é um ponto que eu reputo interessante para a prática. Posso usar aqui uma linha de fundamentação interessante, já reconhecida pelo STJ. O STJ, certa feita, foi provocado a se manifestar sobre um caso bem semelhante desse, que eu narrei para vocês, que envolvia o cliente do Dr. Murilo. O STJ afirmou que o investigado não possui direito subjetivo à celebração de um TAC. Então, mal comparando, a ideia é praticamente a mesma. Então, a tendência é o STJ não reconhecer esse direito subjetivo. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida prática. Eu sou promotor de justiça titular de tutela coletiva. Então, eu trabalho na seara do meio ambiente e do patrimônio público.
e já sob a égide dessa nova lei, já fiz propostas de não persecução civil. Mas em todas essas propostas que eu fiz, todas sem exceção, eram casos de pouca repercussão. Eram casos que poderiam facilmente ser resolvidos de maneira consensual. Porque existem investigações que ou são muito complexas ou envolvem muito poderio econômico e poderio político, e essa seara negocial quase sempre está fechada. Então, por vezes, o caso em si não vai ensejar o acordo de não persecução. Mas eu continuo sustentando que o membro do MP tem que justificar, não só porque que ele vai celebrar, como porque ele deixa de celebrar o acordo. Essa é a minha leitura. Claro, novamente estou aberto aqui a críticas, até porque o tema ainda é muito novo, mas é como eu penso. Um outro ponto que também é importante a gente trabalhar aqui é a natureza jurídica do acordo de não persecução. Vendo o nome, você já pensa, pô, Fabrício, não faz sentido nem levantar esse tópico. Porque se você afirma que o Instituto é acordo de não persecução, a sua natureza é de acordo. Concordo plenamente com a sua crítica semântica. Perfeito. Mas eu quero propor aqui uma reflexão. No ponto de vista processual, qual é a natureza jurídica? Olha só a proposta de reflexão que eu vou fazer a vocês. Vou usar aqui a doutora Sarita Bittencourt como exemplo. O Ministério Público promove uma ACP por ato de improbidade, colocando no polo passivo o cliente da doutora Sarita Bittencourt. Beleza. Doutora Sarita se reúne com seu cliente e ele diz o seguinte: olha, doutora, tem aqui algum engano. Eu tenho aqui em mãos um acordo de não persecução civil celebrado com o Ministério Público. Tem aqui, ó. Passa a bola para vocês só para a gente refletir aqui. Em sede de contestação, a doutora Sarita, obviamente, vai alegar a existência do acordo de não persecução. Mas ela o fará sob qual título? Ela vai dizer o seguinte, só para a gente refletir aqui, ela vai dizer assim, o Ministério Público não tem um pressuposto processual? Por exemplo, vai dizer, o acordo de não persecução civil, como o próprio nome faz supor, implica um pacto de non petendo, ou seja, um pacto do não exercício da pretensão. Portanto, eu tenho em mãos aqui, Excelência, um pressuposto processual negativo. Tenho aqui em mãos um pressuposto processual negativo. Faz sentido essa tese para vocês? Para mim faz. Eu acho que seria uma tese factível. Uma tese que é possível, sim, de ser sustentada em juízo. Não vejo nenhuma atecnia ou qualquer erro que o valha. Para mim, é uma sustentação interessante. Mas eu posso também, e aí quero também ouvi-los, claro, quero saber de vocês, eu posso também trabalhar com a ausência de interesse processual. Doutora Sarita, na contestação, vai dizer o seguinte: Excelência, tem aqui o acordo de não persecução, então eu quero que o MP comprove aqui nesse caso qual é o seu interesse processual. Se ele assume a obrigação de não exercer judicialmente a pretensão, qual é o interesse processual? Qual é a necessidade dessa ação? E aí vamos lá. É claro que se o cliente da doutora Sarita, isso é óbvio, que se o cliente da doutora Sarita não cumpriu alguma condição prevista nesse acordo, é claro
que surge para o Ministério Público o interesse processual. Afinal de contas, ele não cumpriu aquele acordo. Aí vem a próxima provocação. Esse acordo de não persecução, ele é um título executivo? Esse acordo de não persecução, ele é um título executivo? Sim ou não? Porque percebam, se eu afirmo para vocês que é um título executivo, o seu não cumprimento vai gerar uma execução. E não, primeiro, prefacialmente, não vai gerar uma ação de conhecimento, mas sim uma execução. Se, por outro lado, eu afirmo que o acordo de não persecução civil não é um título executivo, então o Ministério Público não vai promover execução, mas sim uma ação de conhecimento. E esse é um ponto interessante, senhores, por uma razão simples. Os títulos executivos em nosso sistema jurídico, eles seguem o princípio da legalidade, o princípio da taxatividade. Só é título executivo aquilo que o legislador indicou como tal. E o legislador não fez isso com o acordo de não persecução civil. O legislador, se vocês olharem o artigo 17 da Lei de Improbidade, ele não fala que o acordo de não persecução é título executivo. Portanto, se ele não fala isso, então eu não posso afirmar que ele o é. Então, se o cliente, no nosso exemplo, da doutora Sarita Bittencourt, se o cliente da doutora Sarita não cumpriu o acordado, a solução é a ação de conhecimento, sim. Tudo bem? Então, para mim, você pode tanto sustentar que é um pressuposto processual negativo, quanto você pode sustentar que é ausência de interesse processual. E aí você vai pensar assim, não, Fabrício, eu quero uma solução. Meu caro, para e pensa. Se o juízo reconhecer que é pressuposto processual, ou se ele reconhecer que há ausência de interesse processual, a consequência é a mesma. Extinção do processo sem resolução de mérito. A consequência vai ser a mesma. Extinção do processo sem resolução de mérito. Ok? Aí sai mais um ponto. Vocês devem estar pensando assim, pô, mas eu não milito na seara da improbidade e eu quase não tenho cliente em tutela coletiva. Qual deve ser a importância do acordo de não persecução para mim? Muitas das vezes, nós celebramos acordos de não persecução que tem essa cláusula implícita e não sabemos. Às vezes até em relações privadas, relações com o mesmo patamar hierárquico, e não percebemos isso. Então isso pode, sim, gerar uma repercussão até mesmo para quem não atua na prática na seara da improbidade, patrimônio público, meio ambiente, tutela coletiva. Mas olha uma outra reflexão que eu vou fazer a vocês. Poderia o juiz, nesse exemplo da doutora Sarita, doutora Sarita sabe que seu cliente foi regularmente citado, mas não informou a existência desse acordo de não persecução. Poderia o juízo, de ofício, reconhecer a existência do acordo de não persecução? Será que o juiz poderia, de ofício, reconhecer a existência? Eu, em um momento aqui, né, da pandemia, a gente vive um momento bem diferente, eu fui convidado a participar de uma live pelo Instagram, e nessa live, digamos assim, o mestre de cerimônias da live, ele me perguntou exatamente essa mesma questão. E eu devolvi a pergunta dizendo o seguinte: como que o juízo poderia saber de ofício da existência de um acordo que a parte não alegou? Eu só conseguiria imaginar isso se o Ministério Público publicizou isso de alguma forma.
Mas se não houve essa publicidade, faticamente até difícil o órgão jurisdicional conhecer de um acordo. Vamos imaginar aqui um caso concreto. Eu celebro um acordo com a doutora Laura Alves. Celebro um acordo com a doutora Laura. Mesmo com esse acordo, nós vamos a juízo. Se nenhum de nós arguir a existência desse acordo, como que faticamente o juízo vai conhecer esse acordo? Então essa é uma questão interessante, que às vezes na prática a gente esquece. O que acontece no plano abstrato pode não acontecer no plano concreto. Então isso que é importante às vezes a gente raciocinar dentro dessa questão. Ok? Fechou? Bom, um outro ponto importante que eu gostaria de levantar para vocês é o seguinte. Quem pode celebrar o acordo de não persecução? Quem pode celebrar o acordo de não persecução? Eu vou separar em dois grandes polos aqui, dois grandes polos. Primeiro polo, que eu vou chamar de polo passivo, mas só para a gente destacar bem aqui, que eu vou chamar de polo passivo. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode, repito, só para ilustrar, tá? Pode, no polo passivo, celebrar o acordo de não persecução. Então, qualquer pessoa, física ou jurídica, pode celebrar esse acordo. Agora, no polo ativo, somente o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Então, só o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. E o fundamento é simples. Eu tenho que seguir a ordem do caput. O artigo 17 caput da Lei de Improbidade, ao indicar quem pode promover a ACP por ato de improbidade, restringe à pessoa jurídica e ao Ministério Público. Portanto, somente esses dois legitimados poderiam, dentro dessa ideia que eu quis propor, poderiam, no polo ativo, propor a celebração do acordo de não persecução civil. Tudo bem? Mais um ponto aqui, que aí eu vou abrir para perguntas para a gente não estender demais aqui, eu não quero estourar o tempo. Tem um ponto aqui que eu sei que os meus colegas do MP podem não gostar muito do que eu vou falar aqui, mas quero fazer uma reflexão com vocês, /provocação. Vou usar aqui como exemplo o doutor Murilo Silva e, novamente, a doutora Sarita Bittencourt. Vamos imaginar o seguinte: eu sou promotor de justiça, titular da comarca na qual os dois doutores, Murilo e Sarita, atuam também. Beleza. Eu instaurei 2 investigações para apurar a prática de ato de improbidade administrativa consistente, vou fazer um ato de improbidade bem simples, tá? Consistente em acumulação irregular de cargos. Acumulação irregular de cargos. Convoco o cliente da doutora Sarita, celebro com ele um acordo de não persecução civil. Acordo está assinado, perfeito. Arquivei a investigação. O doutor Murilo, sabedor dessa celebração, ele pode usar esse precedente para que eu, promotor de justiça, siga essa mesma solução e aplique em seu caso concreto? Só para que a gente possa traçar o paralelo correto aqui. É como se a decisão, a convicção do Ministério Público também pudesse formar precedente. Então, poderia o doutor Murilo chegar a falar o seguinte: olha, o caso concreto que ensejou o acordo de não persecução civil, celebrado entre o Ministério Público, ali apresentado pelo Fabrício, com a doutora Sarita Bittencourt e seu cliente, esse caso concreto
é igual ao meu. Então eu quero que seja aplicada a mesma solução jurídica. Passo a bola para vocês a guisa realmente de reflexão. Uma provocação / reflexão. Eu sustento, isso fez parte inclusive da minha dissertação de mestrado, eu sustento que o doutor Murilo tem razão. Ele não só pode, como ele deve provocar um membro do MP para que ele siga o entendimento institucional. Ou, quando muito, para que ele justifique adequadamente por que não vai celebrar o acordo de não persecução civil no caso concreto. Porque, do contrário, e eu acho que o doutor Murilo Silva vai concordar comigo, do contrário, teríamos uma grande insegurança jurídica. Eu não saberia qual seria a posição institucional do MP. E isso é ruim. Tal como é ruim a insegurança jurídica com base em decisões judiciais conflitantes. Então, na minha leitura, eu sustento que é possível, sim, a defesa sustentar a observância de precedentes dentro do Ministério Público. Para a gente encerrar mesmo e abrir para perguntas, que eu não quero também estourar o nosso tempo, nós temos um grande problema criado pelo legislador. E esse é um problema de difícil solução. O legislador, quando ele trouxe o artigo 17, o novo artigo 17, parágrafo 1º, ele delineou em diversos parágrafos, incisos e alíneas todo o procedimento do acordo de não persecução civil. Inclusive, requisitos subjetivos, requisitos objetivos, em quais casos poderia ser aplicado o acordo e tal. Qual foi a atitude do nosso legislador? Ele delineou tudo bonitinho, mas houve veto. Então, olha que interessante. Se você abrir agora o artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade, ele vai dizer o seguinte, que é possível a celebração do acordo de não persecução civil nos termos desta lei. Só que não tem termos. Não tem nem nada. Tudo foi vetado. Então, peraí. Quais são os termos? Quais são os procedimentos? Não tem. A doutrina vai ter que criar. A doutrina vai ter que usar criatividade ou, claro, usar uma aplicação subsidiária, por exemplo, das regras do acordo de não persecução penal, aplicar regras do acordo de leniência, regras existentes para o TAC, porque o legislador, apesar de ter feito todo o delineamento, recebeu o veto. Não sei se eu ainda tenho tempo, vou deixar a doutora Thaís se manifestar, trazer as perguntas. Se eu tiver mais tempo, até trago um outro tema, mas se não, estou aí pronto para receber todos os questionamentos, todas as críticas, reflexões e o que vocês precisarem. Eu acesso aqui o chat ou você, doutora Thaís, vai trazer para mim as perguntas, só para eu poder saber a dinâmica? Que aí eu já respondo abrindo o chat aqui, que eu vi que já mandaram pergunta aqui para mim. Deixa eu ver, vamos lá. Aqui. Doutora Gisele perguntou aqui o seguinte: professor, há legitimidade concorrente e disjuntiva? Se um legitimado celebra acordo, impede que o outro proponha ação? Excelente pergunta, doutora Gisele. Excelente. Vou dizer por que essa pergunta é excelente. Vou aqui trazer um exemplo e aí a gente pensa junto. Vamos imaginar que o doutor Jefferson, que está aqui nos assistindo, seja procurador-geral do município no qual eu atuo como promotor. Tudo bem? Ele, ciente de que um agente público daquele município praticou um ato de improbidade administrativa, um ato em grau básico, grau médio, e ele propõe a este funcionário público, a este agente público, a celebração do acordo de não persecução civil.
mas não informa ao MP. Não cientifica o MP. Pela ideia da legitimidade concorrente disjuntiva, a atuação de um legitimado coletivo não impede e nem condiciona a atuação dos demais. Portanto, poderia eu, membro do MP, com base nos mesmos fatos, promover a ACP em face desse mesmo agente público que celebrou um acordo de não persecução com o município? Para uma primeira linha de entendimento, isso é plenamente possível. Plenamente possível. Porque a legitimação, ela é concorrente disjuntiva. A atuação de um não impede e nem condiciona a atuação dos demais. Eu faço uma leitura um pouco diferente. Eu penso o seguinte: permitir essa judicialização gera violação à segurança jurídica, até do próprio agente público. O camarada celebra o acordo de não persecução na confiança de que ele não vai ser processado. Então, para mim, viola a segurança jurídica. Para resolver o problema, tem duas saídas. Primeira saída: o membro do MP promove essa ação civil pública e, no bojo desta, requer a anulação do acordo de não persecução civil, o que é juridicamente possível. Então essa é uma saída. Promover a ACP por ato de improbidade, requerendo em seu bojo a anulação do acordo de não persecução civil. Ou, segunda solução, a Fazenda Pública, quando for celebrar o acordo de não persecução civil, informa o MP, para que o MP esteja ciente, dando-lhe a oportunidade de objetar a celebração daquele acordo. Com isso, você passa a ter o dever jurídico de cooperação, boa-fé objetiva e segurança jurídica. Porque senão, veja, eu sou cientificado pelo Procurador-Geral do município de que haverá a celebração de um acordo de não persecução e ainda assim eu promovo a ação, então eu estou agindo de má-fé. Então essa, para mim, é a leitura que deveria ser a correta. E o mesmo vale para o MP. Eu, por exemplo, disse a vocês que propus a celebração de 7 acordos de não persecução. E em todos os 7 acordos, eu notifiquei o Procurador-Geral do município para que ele tivesse ciência desse acordo. Essa é a minha posição. Tem mais uma pergunta aqui. Doutora Alexandra Almeida. A decisão judicial que homologa a não persecução civil é uma autocomposição? Sendo uma autocomposição entre as partes e homologada pelo juiz, não se trata de um título judicial conforme artigo 515, inciso 2? Vamos lá. A gente tem que ter um cuidado em separar o acordo de não persecução civil, eu posso chamar um acordo de pré, né? Porque é um acordo que antecede a propositura da ação. Esse acordo que antecede, e para mim seria o mais lógico, que antecede a propositura da ação, não precisa de homologação judicial. Tá? É um negócio jurídico entre o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada e o ofensor, tá? Então, um negócio jurídico entre eles, que surte efeitos imediatamente, na forma do artigo 200 do Código de Processo Civil. Lembrando que o órgão jurisdicional só exerce controle sobre os negócios jurídicos processuais no prisma da validade, não no prisma da eficácia. Então, a partir do momento que você celebrar um acordo de não persecução civil extraprocessual, não há necessidade da homologação judicial. Se a questão já foi judicializada, você tem duas saídas. Ou você celebra o acordo de forma extrajudicial, e aí não precisa homologar, o acordo é extrajudicial, ou você celebra um acordo pugnando pela homologação.
Se for homologado, aí é título executivo judicial. Aí sim, é título executivo judicial. Agora, só não confunda uma coisa, assim. Foi até interessante a doutora ter perguntado sobre autocomposição. Muita gente confunde autocomposição com disposição do direito. Nem sempre haverá coincidência, porque autocomposição é forma de solução do litígio. Disposição do direito, como o próprio nome faz supor, é quando você abre mão do cerne do direito material. Mais uma pergunta aqui da doutora Márcia Lima. Professor, o acordo pode ser proposto pelo MP em caso de requerimento de indenização civil por parte de condenado injustamente que cumpriu sentença indevida, caso haja punição pendente devida? Vamos lá. Na minha visão, não existe nenhuma vedação para isso. Se foi o que a doutora quis saber, para mim, esse acordo pode ser proposto sem problema nenhum. Não vejo nenhuma vedação. Porque a ideia... Porque muita gente, quando trabalha a tutela coletiva, imagina que a tutela coletiva é algo totalmente desconectado do processo individual. Você pode sim beber dessa fonte, eu não vejo nenhum problema. Porque a ideia do acordo de não persecução civil, como eu falei lá no início, bem no início da minha fala, o acordo de não persecução, ele não é uma novidade em si. Porque você pode celebrar isso diuturnamente. Eu posso fazer isso num contrato. Olha, ninguém aqui vai judicializar essa pretensão. A novidade é que foi previsto na lei de improbidade. Então eu concordo com a senhora, eu não vejo nenhum tipo de problema. O doutor Cícero, doutor Cícero perguntou aqui. Professor, na fase judicial, existe um momento certo para a celebração do acordo? Na minha leitura, não. Na minha leitura, você pode celebrar o acordo em qualquer fase do processo, usando lá o artigo 139 do Código de Processo Civil. Até porque, na própria fase executiva, você pode pugnar pela suspensão da execução para realização de um acordo. Então, na minha leitura, não. Agora, a partir do momento que você fala um acordo de não persecução civil, e aí uma questão, doutor Cícero, meramente semântica, a partir do momento que você usa esse termo não persecução, dá a entender que não existe pretensão deduzida. Então dá a entender, mas eu não vejo nenhuma vedação. Tanto que eu critico a própria redação do artigo 17, parágrafo 10A. Para mim não faz sentido fixar um momento para isso, até porque as partes podem obter conciliação a qualquer tempo. Existe mais alguma indagação aí? Queria só, não sei se meu tempo já está findando, mas eu queria só trazer uma questão que o próprio doutor Cícero, sem nem saber, me fez pensar aqui numa questão interessante para a gente trabalhar aqui. Prometo que não vou me alongar muito, mas é uma questão que eu acho interessante. Vou usar o doutor Murilo Silva como exemplo. Vamos imaginar que ele exerça um cargo público no município no qual trabalha. Ele praticou um ato de improbidade administrativa de médio porte. Um ato de improbidade de médio porte. Então, se é de médio porte, eu poderia pugnar judicialmente pela perda da sua função, pela suspensão dos seus direitos políticos, pela indisponibilidade dos bens, multa civil, ressarcimento erário, proibição de contratação com poder público, proibição de recebimento de subvenções. Tudo isso eu poderia pugnar judicialmente. São todas as sanções que a gente encontra no artigo 12 e seus respectivos incisos da Lei de Improbidade, combinado com o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Olha a reflexão que eu quero propor a vocês. Não sei se vocês têm essa mesma experiência que eu. Eu gosto de atuar no interior. 80% das minhas designações e titularidades foram no interior. Eu gosto, é onde eu gosto de trabalhar. Normalmente, quase que invariavelmente, principalmente em ano de eleição,
e estamos no ano de eleição municipal, a gente sempre sabe, ainda que indiretamente, quem vai ser potencial candidato. E aí eu descubro lá, eu já sei que o doutor Murilo Silva, ele vai ser candidato. E aí eu proponho a ele o seguinte: doutor Murilo, olha, eu tenho aqui uma investigação que já está encerrada, a minha convicção ministerial já está formada, para mim houve a prática do ato de improbidade e Vossa Excelência é o autor desse ato de improbidade. Mas eu vou propor aqui a celebração de um acordo de não persecução civil. Quero que o senhor peça exoneração do seu cargo e que assuma aqui o compromisso de não concorrer por tantos anos às eleições. A indagação que eu vos faço é possível inserir essas duas obrigações em um acordo de não persecução civil? Será que eu posso realmente, por meio de um acordo, obter com o Dr. Murilo Silva a suspensão dos seus direitos políticos? Posso, por meio desse acordo, obter a perda da sua função pública? Essas são questões interessantes. Até o presente momento, e eu defendo isso inclusive no meu livro, até o presente momento, a ideia do acordo de não persecução civil é para questões patrimoniais: ressarcimento erário, multa civil, proibição de contratação do poder público, proibição de recebimento de subvenções. A questão da perda da função pública, ela já é um pouco complicada. É um pouco complicada porque há quem sustente que isso só pode ocorrer por decisão judicial ou mediante processo administrativo observado contraditório, a depender, claro, do cargo exercido por esse agente público. Ou, se for um cargo em comissão, é óbvio que é exoneração ad nutum. Mas eu me refiro a cargo efetivo. Então, há quem sustente que haveria necessidade de um procedimento administrativo próprio específico para isso, ou uma decisão judicial já transitada em julgado para esse fim. Agora, se o doutor Murilo aceitar, qual é o problema? Essa aqui é a questão. Aí vai ser uma questão muito mais de convencimento. Se ele aceitar pedir exoneração, aí é uma outra questão. Mas, na minha visão, é uma questão muito mais negociada. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o doutor Murilo Silva seja médico e tenha 4 matrículas, ou seja, ensejando uma acumulação irregular de cargos. Eu posso fazer um acordo com ele o seguinte: doutor Murilo, ou o senhor pede a exoneração de 2 cargos, ou eu promovo a ação civil pública. Pronto, ele vai, pede a exoneração, não existe mais acumulação irregular, a questão está superada. Mas isso, eu não posso impor isso ao doutor Murilo. Ele tem que aceitar. Se ele não aceitar essa minha proposição, eu promovo a respectiva ACP. O mesmo vale para a suspensão dos direitos políticos. Eu costumo brincar, quando eu falo com os meus colegas, o seguinte: eu, desde que adquiri a capacidade eleitoral, tanto ativa quanto passiva, eu nunca concorri a cargo eletivo. Eu sempre abri mão desse meu direito político. Sempre. Por que as pessoas não podem abrir mão? Veja, eu não estou retirando do doutor Murilo o seu direito fundamental a se candidatar. Não. Eu não estou caçando os direitos políticos. A ideia é: eu estou permitindo que ele renuncie ao exercício desse direito. Essa é uma singela ideia que a gente pode maturar. É claro, há quem sustente que isso não é possível, só por meio de decisão judicial transitada em julgado, na forma lá do artigo 15 da Constituição. Salvo engano, acho que é o inciso 5. Tem mais uma pergunta aqui, da doutora Alexandra Almeida. Se o acordo de não persecução civil, antes de ajuizada a demanda, é um instrumento de se é um instrumento de transação entre o MP e o investigado. Na minha visão, doutora Alexandra,
não deixa de ser uma transação. Agora, a gente tem que ter um cuidado, doutora Alexandra, porque quando a gente parte da ideia de que é uma transação, temos que partir de três premissas. Aquele que transaciona é o titular do direito material subjacente. Segunda premissa: só cabe transação, conforme preconiza o Código Civil, para direitos patrimoniais disponíveis. E 3, transação pressupõe concessões recíprocas. Então a gente tem que ter um cuidado que, por exemplo, eu, enquanto representante do Ministério Público, eu não titularizo o direito material. Então eu não posso dispor dele. Da mesma maneira, o direito material, ele é aqui indisponível. Então, a ideia de transação enquanto aspecto periférico, secundário, estou plenamente de acordo com a doutora Alexandra, plenamente. E o que eu chamo de aspectos periféricos, secundários ou laterais? Eu não me refiro ao cerne do direito material. Refiro-me, ao reverso, a questões de modo, tempo e lugar. Eu posso celebrar a forma pela qual o ressarcimento erário vai acontecer. Vai ser ressarcido a qual ente, em quantos meses, isso tudo eu posso transacionar. Então, essa ideia de transação tem que ser sempre quanto aos aspectos laterais ou secundários, também chamados de periféricos. Tudo bem? Tem mais alguma dúvida? Estou à disposição de vocês aí. Se tiverem mais algum questionamento, eu já posso começar a me despedir dos senhores. Olha, eu gostei muito da experiência, hein? Foi bem bacana, foi bem legal. E sabe o que foi muito interessante? Foi ver vocês aqui. Eu, por exemplo, vi a Zaira, vi a doutora Zaira, a doutora Sarita, doutor Gustavo, tá assim, Gustavo Gian, eu não sei qual é o nome de Vossa Excelência. Doutora Márcia Lima, estou vendo aqui também. Doutor Murilo Silva, doutora Karina também vi. Doutora Laura Alves também estou vendo aqui. Isso é muito bacana. Essa interação é muito legal, né? A gente perde... Gustavo Giangiulio, italiano? Sì? Bene. Então, essa interação é muito legal, né? Porque quando a gente tem uma palestra presencial, por vezes a interação não é tão grande assim, né? Então, a gente aqui viveu um paradoxo interessante. Apesar de vocês estarem distantes de mim, nós ficamos próximos, porque eu pude ver vocês aí, as reações de cada um. Estou vendo agora a doutora Joana Moraes, obrigado aí pela presença também. Foi muito legal, foi muito enriquecedor para mim. Agradeço novamente a doutora Thaís pelo carinho, principalmente pela confiança em ter me convidado. Agradeço a ESA da Bahia também pelo carinho, pela confiança, por ter confiado na minha presença, confiado na minha participação. Fico muito feliz, muito agradecido, gosto demais, como falei no início, do estado da Bahia. Eu queria ser baiano, mas nasci no Rio de Janeiro. Acho a Bahia um estado maravilhoso e não falo isso só porque estou aqui de frente para baianos, não, porque eu gosto muito da Bahia. Já tive a honra de participar de um carnaval em Salvador, carnaval em Porto Seguro, então já tenho isso no meu currículo. Isso são títulos importantes. Então, para mim, foi muito bacana. Quero agradecer aí a paciência de vocês, a audiência de vocês. Se vocês tiverem interesse, eu tenho aulas gratuitas em meu site, que é o www.professorfabriciobastos.com.br. Podem ficar à vontade, tenho várias aulas gratuitas lá. Se quiserem também me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, é @proffabriciobastos. Vai ser um prazer interagir com vocês nas redes sociais, vai ser um prazer receber vocês, né, no meu site. E quando vierem aqui no Rio de Janeiro, me chamem. Eu não vou ter a culinária para apresentar a vocês, mas a gente tem a nossa cervejinha gelada, tem as praias que a gente pode ver, o Maracanã. Também a gente tem coisas boas aqui para mostrar para vocês. Estou vendo que a doutora Zaira está falando que está no Rio Grande do Sul. Está passando um frio que está danado, hein? Estou imaginando isso, porque aqui no Rio, se eu estou sentindo frio aqui no Rio, imagina a doutora Zaira. Doutor Gustavo já está me seguindo aí, obrigado pelo carinho, meu querido. Doutor Lincoln falou em vitória da conquista suíça baiana. Está aí algo que eu não sabia. Bacana, obrigado aí
pelo carinho, pela companhia de vocês. Obrigado, doutora Rosânia. Obrigado mesmo. Ah, a doutora Joana está no Rio de Janeiro. Ah, agora eu vi. Rio de Janeiro. Também é Mengão? Estamos em outro patamar? Ah, aí não dá. Aí realmente não fica difícil. Ó, Paulo Afonso está na área. Bom Jesus da Lapa. Cara, que bacana. Que bacana. Gostei muito. Espero ter uma outra oportunidade para interagir com vocês novamente. Ó, Barbacena. Quem é de Barbacena? Doutor Antônio. Caetité. Caetité também é Bahia? Luiz Eduardo Magalhães. Ó, o Instagram é @prof. Fabrício Bastos, @prof. Fabrício Bastos. Estou vendo aí também Dr. Bruno Sondré, é isso? Dr. Bruno Sondré. Mongaguá, olha, cara, gente do Brasil todo, cara. Guarulhos, doutora Jane. Pô, que legal, cara. Catanduva, Mangabeira. Rapaz, que bacana, que bacana. Gostei, ó, vocês me fizeram ganhar o dia, hein? Me fizeram ganhar o dia. Obrigado pelo carinho aí, gostei muito. Obrigado mesmo. Ó, fiquem com Deus aí, #fiquem em casa, se cuidem, não marquem bobeira. Amanhã tem jogo do Mengão, todo mundo assistindo na Flá TV, não esqueçam disso. Estamos em outro patamar, não se esqueçam, hein? Ó, beijão a todos aí, boa noite.